Bom dia. Mais uma manhã, é um prazer mais uma vez poder meditar na palavra do Senhor com vocês. Peço que você abra sua Bíblia no Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 16, no versículo 9. Eu já vou lendo para nós podermos ganhar tempo. Acompanhe comigo. Segunda Crônicas 16, 9. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Essa frase, esse trecho, o profeta Hanani estava falando, profetizando na vida do rei Asa. Mas antes de falar sobre essa situação, eu gostaria de comentar com vocês a respeito de uma expressão que cabe aqui, que nós vamos usar para meditar nessa manhã. Com certeza, você que está me ouvindo e está meditando comigo nessa manhã, já ouviu a seguinte frase: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Essa frase virou um jargão no mundo cristão. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Sabe onde que está isso na Bíblia? Na palavra de Deus? Não está na palavra de Deus. Esse aí é um texto, é uma frase criada, inclusive por Albert Einstein, né? E que tiraram de um texto, de um escrito dele e usaram essa frase. Mas muito bem, não deixa de ser verdade. Essa frase não deixa de ser verdade. Porém, meditando nisso e lendo a palavra de Deus, eu aprendo o quê? E gostaria de comentar com vocês que quem são os escolhidos? Ora, quem são os escolhidos? Estudando a palavra de Deus, eu aprendo que os escolhidos são aqueles que estão dispostos. Deus escolhe os dispostos de coração a serem usados por Ele. Aqui no texto, se você for verificar, aqueles cujo coração é plenamente dele. Aqueles que estão dispostos a serem usados por um bem maior, um bem melhor, ou em favor do reino do Senhor. Algo maior do que simplesmente passar por essa terra e ter uma história. Algo maior. Com isso, na palavra nós vemos que Asa, o rei Asa, durante um tempo, ele estava disposto. Deus encontrou disposição no coração dele. Se nós vemos alguns capítulos anteriores, no 14, 15 e até mesmo no capítulo 16, nós vamos ver que teve uma guerra em que ele tinha aproximadamente 500 mil soldados, e Deus fez com que ele ganhasse dos etíopes, que tinham mais de 1 milhão de soldados, um exército de mais de 1 milhão de soldados, está ali registrado. Ele tinha disposição e ele fez uma limpa no reino de Judá. A questão dos postos ídolos, questão da idolatria, questão de culto a outros deuses. A instituição, durante muito tempo, não se lia a Torá, a lei, a palavra, a lei, né, que eles tinham, e ele instituiu novamente a leitura da Torá. Então, enquanto ele estava disposto, Deus estava usando Asa. Porém, nós temos que entender que Deus quer nos usar e quer a nossa disposição de ser usado não somente para o nosso bem, mas para o bem do reino, para o bem das pessoas que estão ao nosso redor, para um bem maior. E se vocês, se nós formos ler um pouquinho antes ali, você vai ver que o profeta Hanani, ou Anani, como alguns possam falar, veio falar com Asa porque ele fez algo errado. Ele fez algo errado porque o rei Baasa, que era o rei de Israel, havia feito um conluio com o rei Ben-Hadad,
rei da Síria. E eles estavam fechando os caminhos para Judá. E eles estavam fazendo algo ruim para o povo de Judá. Porém, se você for analisar e avaliar, Deus queria usar a vida de Asa, queria usar o seu exército para tratar com Baasa, o rei de Israel, e tratar com o rei da Síria. Tanto que nós vamos ver ali que no versículo 7, o profeta fala: por que procuraste refúgio, salvação junto ao rei da Síria e não confiaste no Senhor, o seu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos, porque Deus queria entregar nas mãos dele o exército da Síria e tratar com o exército de Israel, com o rei Baasa. Porém, o rei Asa não entendeu. Ele achou que ele só poderia estar disposto a Deus, nas mãos de Deus, para quando o bem ou para que as coisas acontecessem a seu favor, a favor do seu reino. E Deus não olha dessa forma. Ele quer sim nos usar para tocar nossa família, para tocar nossa geração, a nossa comunidade, para tocar a nossa parentela, para tocar o lugar onde trabalhamos, mas muitas vezes Ele quer usar nossas vidas para tocar em pessoas ou em lugares onde nós também muitas vezes não conhecemos ou não diz respeito à nossa vida. O rei Asa não entendeu isso. Ele pensou que precisava estar disposto a Deus só quando fosse para trazer o bem para ajudar. E o profeta veio e comentou e confrontou ele. E na continuação do versículo 9, o profeta fala assim: nisto agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora, terá que enfrentar muitas batalhas. O que nós precisamos aprender é que estar à disposição de Deus é estar à disposição de Deus. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus se cumpra na terra e não que a sua própria vontade se cumpra. Deus é tão maravilhoso que nos dá o bônus de, nesse contexto todo, permitir que muitas das nossas vontades e sonhos se realizem quando nós estamos disponíveis a Ele. Porque a força e o poder pertencem a Ele. Se tirar de nós a presença de Deus, imagine o que acontece. Imagine o que acontece conosco. Mas quando nós nos colocamos à disposição, o poder e a força, a sabedoria de Deus vem sobre as nossas vidas e nos usam em momentos, em situações até desvantajosas para nós. Em momentos e situações até em que nós não entendemos o que está acontecendo, mas Deus está nos usando por estarmos disponíveis, dispostos. A disposição em ser ensinado, a disposição em ser conduzido, a disposição em ser sustentado. Isso precisa estar dentro de nós, isso nós precisamos aprender, que estar disponível é estar disposto a aprender com Deus, disposto a ser sustentado por Deus, disposto a ser conduzido por Ele. É muito interessante isso. E finalizando, a pergunta que fica para nós: somos capazes de fazer a diferença ou estamos dispostos a fazer a diferença? Vou repetir. A pergunta não é somos capazes de fazer a diferença, mas é sim, estamos dispostos a fazer a diferença? Que o Senhor possa gerar em nós essa disposição. Porque a capacidade, muitas vezes, por mais que nós tenhamos algumas habilidades, nunca nós vamos ter toda a capacidade
para cumprir o propósito com excelência. Mas se estivermos dispostos, Deus vai nos suprir em todas as nossas deficiências e nós vamos conseguir alcançar objetivos, alcançar níveis excelentes, mas pela força de Deus, pela presença de Deus, enquanto estivermos disponíveis, enquanto estivermos dispostos. Que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha disposição de ser usado por Deus em seu favor, em favor da tua comunidade, da tua família, da tua parentela e da tua geração, do jeito que Ele desejar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau!